Alegrias nas suas vidas. Boas noites, tardes para todos vocês aí. Eu quero dizer que estou muito contente. Sempre eu estou contente, né? O meu início de programa é sempre assim, sempre feliz da vida, que a gente vem aqui para a gravação do programa. Hoje, um novo terceiro programa, né? Terceira edição. E hoje tenho aqui outro cara que eu tenho um grande carinho, né? Que graças a Deus tá vindo pessoas que eu tenho um grande carinho, né? Eu sou um cara que sempre falo a verdade, eu procuro falar a verdade, principalmente com as minhas amizades, né? O nosso câmera aqui falando comigo que você é o cara. Eu falei, não, você é o cara, porque os caras são os meus amigos, que eu considero e guardo dentro do meu coração. E tenho aqui hoje o meu amigo Carlos Alberto Alves Moura, mais conhecido como Moura. Eu não sabia que esse nome todo aqui. Carlos Moura, seja muito bem-vindo, meu parceiro. Obrigado, boa noite. Obrigado pelo convite. Você é, sem dúvida nenhuma, um dos grandes amigos meus que eu fiz aí no mundo da bola, né? Nós acabamos aí tendo a bênção de nos encontrar aí nos campos de futebol de Osasco, de Barueri, Liga de Futebol Amador, Perfeito. Campeonato de Barueri. E eu quero aí dizer para você que estou muito contente com a sua presença, né? Que nem você falou, era para ser na semana passada, acabou não tendo. Estamos aí hoje. Seja bem-vindo, Moura. Bom, eu que agradeço mais uma vez, né, o convite. Semana passada era impossível eu vir, eu tinha um trabalho à noite, como você sabe. Sim. E deu tempo de avisar. Sim. E vamos aqui, estamos aqui hoje. Então, eu quero... Hoje vai ficar bem fácil matar o programa aqui, porque é o seguinte, só para ler esse currículo desse rapaz aqui, vai acho que uns 10 minutos aí, mais ou menos. Não tem nada. Não, nada. Não tem nada. Então vamos lá. Psicólogo. Especialização em psicodrama e neuropsicologia. Perfeito. É a minha mas área. Tem mais. Alguma coisa. Tá bom, então vamos lá. Gestão e estratégia de negócios. Sim. Mestre em ciência da educação. Mestre em ciência da educação pela PUC. Poxa. E também é docente na área de administração e psicologia. Perfeito. E especialista em RH. Especialista em RH. É o que eu faço mais hoje. E deve gostar muito de estudar, né, meu parceiro? Amigo, vou falar para você. A gente que vem de uma família do interior de São Paulo, quando chega aqui em São Paulo, tem que fazer alguma coisa para sair da mesmice. E a única forma de sair da mesmice, daquela base, foi através do estudo. Crescimento. Para se desenvolver. Educação. Essa é a chave. Foi a minha chave. Do Moura foi a chave. Foi a minha chave. Legal, Moura. Vamos fazer o seguinte, antes da gente começar a falar do seu currículo, das aulas que você dá, dos cursos que você dá, que você já me contou várias vezes na padaria, vários momentos ali de curso. Padaria é um ponto que é verdade, fala da vida da gente. É verdade. Padaria, por quê? O Moura, ele mora no Jardim Wilson. O Jardim Wilson é um agregado ali de Presidente Altino, porque é um bairro de Osasco, mas o pessoal frequenta muito Presidente Altino, por quê? Porque em Presidente Altino tem o supermercado, tem o hortifruti, até um abraço para o hortifruti aí. Separado pela via férrea. Só a via férrea, atravessou a passarela, ou veio o carro, tá ali tomando café da manhã com a gente todos os dias. Exatamente. Então vamos lá. Como que você chegou, Osasco, Presidente Altino, que lá você tem muitos amigos, que eu tenho certeza ali como eu. Como é que foi essa chegada para cá? Como eu cheguei em Osasco? Osasco, Presidente Altino. Como eu falei há pouco, família veio da Alta Araraquarense, região de São José do Rio Preto, Sim, indo até Votuporanga, Fernandópolis. Longe. Toda a parentela é dali. Meu avô veio para São Paulo, foi morar no bairro da Lapa, e não gostou da Lapa e veio para Osasco. Especificamente, ele foi morar no Rochidale. Legal. Virou carroceiro, tirava areia do Rio Tietê e entregava no depósito do bairro do Rochidale, que era o seu Orlando, dono do depósito. Eu não tinha nascido ainda aí. Certo.
E ali ele começou a construir a família aqui em Osasco, no Rochdale. Certo. Todo mundo ali no Rochdale. Um abraço pro Rochdale aí, meus parceiros do Rochdale aí. Deus abençoe. Perfeito. E logo em seguida, meus pais que estavam lá em Votuporanga vieram comigo para cá, para Osasco, se uniu ao meu avô, e aí eu cresci no Rochdale. Todo o meu começo foi no Rochdale. Como eu cheguei em Altino, depois de muito tempo, eu vim morar na Sanazar Mardiro. Perfeito. Fiquei um grande tempo na Sanazar Mardiro. Salazar Mardírios é a rua onde foi erguido o primeiro prédio residencial de Presidente Altino. Hoje são mais de 20. Isso, fiquei muito tempo lá. E depois eu fui morar ali no Wilson, que o pessoal chama de Continental, né? Isso, Próximo Jardim ali Wilson. do Shopping União. Legal. Estou lá até hoje. Tá. Além disso, quero saber um pouquinho da história. O vovô lá, tal, tudo bem, veio, tal. Mas assim, eu quero saber um pouquinho da história sua. A minha história. A sua história. Você quer que comece por onde a minha Eu quero história? aqueles negócios lá que você contou sobre estudar, daí foi pro Senai, aí daqui a pouco Rapaz, ralou no Senai. é muita história, hein? É bastante. Muita coisa. Bom, a vida não é fácil. Não. Meu pai veio para São Paulo, logo depois com a minha mãe. Minha mãe era italiana. Né? Falecida. Zanelato, falecido. Meu pai também faleceu. Beijo pra eles no céu, que estão Meu lá, pai com faleceu certeza. há 3 anos, antes da pandemia. Bom, enfim, aí meu pai procurou o primeiro trabalho aqui em São Paulo, foi trabalhar ali na Vila Leopoldina, na Avenida Mofarrege, numa grande metalúrgica, e eu estudando no Rochdale, Primeiro grau. Júlia Lopes de Almeida, Perfeito. fiz todo meu ensino, aquele tempo não tinha prezinho, Não. né? Fundamental, você não tinha Ninguém essas usava coisas. aqueles shortinhos vermelhinhos, Não. tal, de prezinho. Fui direto até o ensino médio e, ao mesmo tempo, eu fui fazer o Senai. Naquela época, o Senai, você fazia o curso empregado por uma empresa onde você recebia um pequeno salário. Sim. Né? Eu me formei ferramenteiro. É boa profissão, né, Moura? Mas era uma profissão que eu não gostava de trabalhar fechado. Entendi. Eu detestava trabalhar fechado, mas eu precisava ter uma base para iniciar. Não era um aluno nota 10. Eu tinha uma máxima comigo que era assim, eu tenho que tirar a nota mínima para eu ir para a próxima fase. E assim foi. Fui estudando, Senai, entrei na empresa como ferramenteiro, consegui comprar o primeiro terreno com salário de ferramenteiro. Lembra o nome da empresa? Brasaço Mapre. Certo. Brasaço Mapre. Tinha o ônibus, pegava a gente ali no Rochdale, levava para a empresa. 14 anos estava fazendo Senai e nas férias do Senai ia trabalhar. Depois eu fui para o Exército. Certo. Depois eu fui trabalhar na área da segurança. Aí você, o ferramenteiro, ficou para trás. Quando eu saí do Exército, eu já aproveitei, já entrei na universidade, entrei para fazer faculdade de psicologia, sem condições nenhuma, hein? Porque a faculdade era cara. Aqui. Era assim, o salário era para pagar a faculdade. Os pais não tinham condições de pagar. Não, Então, é você tinha que fazer a correria. E fui para cima. Você correu. recebia 1.000 aqui, pagava 1.000 ali na faculdade. E correu. E corri. Valeu todo o suor. E aí, então, nessa segunda parte, você foi pro Exército, saiu do Exército, largou a parte de que você aprendia no Senai, né? Que tinha feito uma profissão no Senai, ferramentaria. Foi importantíssimo para mim. Maravilhoso. Maravilhoso. E os amigos do Senai e tal, aquela amizade, você também cresceu muito assim, virou um homem, né? Porque conheci muita gente de Osasco inteiro no Senai. Legal. Né? E depois na MAPRE eu conheci muita gente do futebol de Osasco. Porque tinha aquelas copas. Sim, né? Copa Empresa. Exatamente. Aptei muito.
E aí você conhece gente do Puçocaba, gente do Bonança, Pestana, Piratininga, Munhoz, Isso. Altino. Bom Sucesso, tudo quanto é lugar de Osasco. Tudo lugar. Daí Até na divisa, né? A gente acaba conhecendo o pessoal depois, já vai passando Carapicuíba. Você conhece né? gente, todo mundo. Barueri, aí você acaba. E fizemos a rede. O network vai crescendo. É isso mesmo. E você jogava bola na várzea, daí tudo fica mais fácil. Legal. Aí, nesse tempo, você foi segurança. Entrei na área de segurança pública. Tá, entendi. Legal, fechado. Então, terminamos esse ponto, o estudo continuou. Não parei. Então, vamos lá. Agora vamos para essa parte. A segunda parte é assim, eu terminei a faculdade de psicologia e já fui direto para uma especialização. Fui fazer especialização em psicodrama. Perfeito. Né? Psicodrama a gente trabalha comportamento através da dramatização, como se fosse um teatro. Tá. E, eu nunca tinha ouvido. E na sequência, foi aí que começou a ideia de ser docente. Eu ia para os congressos de psicodrama, internacional quanto os nacionais. Né? E o que acontecia? No segundo congresso que eu fui, eu convidei 3 loucos da faculdade. A gente era aluno de pós. Galera, a gente só vai no congresso para assistir os outros. Vamos fazer nossos trabalhos e nos próximos congressos a gente apresentar? Caramba, e aí os 3 loucos, né, mais eu 4, era a Tânia, o Carlos, 2 Carlos e eu. Vamos escrever. Aí vinha no próximo congresso brasileiro, a gente escrevia lá uns trabalhos, né? Psicodrama e empresa, psicodrama e sonho, né? E aqui eu estou chutando nomes, lógico. Dando exemplos. Exemplos. Aí o que acontecia? A gente ia lá no congresso, na comissão, escrevia os trabalhos. Mas aí a gente, né, da periferia fala, você acha que eles vão escolher a gente? Eu sou aluno, né, para apresentar algum trabalho? Richard, você não sabe a surpresa. Quando veio a carta, assim, os 4 trabalhos que nós escrevemos foram admitidos para serem apresentados nos congressos. Nossa, mano. Aí vem a parte maior, né? A gente só tinha o desenho do trabalho, mas a gente não tinha o trabalho escrito. Aí, e acreditando que não iam ser escolhidos. Que não íamos ser escolhidos, mas era uma maneira da gente mostrar aquilo que a gente aprendeu na especialização. Sim. Enfim, chegou o congresso, eu lembro até hoje, Água de São Pedro, o hotel do Senac. Tudo tem a ver, né? Hotel do Senac, depois vocês vão entender. Tá. Por quê? Rapaz, dos vários trabalhos, teve um que chamava O Circo que Permeia a Sua Carreira Profissional. Tá. Foco psicodramático. E aí nós recebemos onde ia ser o local da apresentação, ia ser no ginásio de esporte. E aí perguntaram para mim, ô Moura, por que vai ser no ginásio de esporte? Não tem nada a ver. Eu falei assim, então, o número de pessoas que se inscreveram foi grande. E o espaço grande o ginásio de esporte. Era no ginásio de esporte. Da cidade? Do hotel. Não, do hotel do Senac. Chegou o dia, a hora, nós estávamos se aquecendo, que é uma frase que a gente usa no psicodrama, que é aquecimento específico, inespecífico. Igual na música. Tal. Isso. E começamos a ver as pessoas entrarem. Né? A pessoa lá na recepção, carimbava, fazia a leitura, e as pessoas se inscreveram entrando. E foi chegando. E a gente, pela cortina, a gente olhava assim quem estava chegando. Aí estava lá, fulano que a gente leu o livro lá da Argentina, o outro que a gente foi nosso professor na graduação. Todos aqueles que nós aprendemos o psicodrama estavam lá fora, alunos, pessoas de outros estados brasileiros. Nossa, que legal, hein, Mona? E aí nós falamos assim, nós vamos apresentar o quê? Para quem nos ensinou. Vamos lá, vamos apresentar as técnicas que nós conhecemos dentro do nosso título. Enfim, resumindo, para não ficar aqui, nós apresentamos o trabalho, né, no final, todas as etapas que tinham que fazer para uma apresentação dentro de um congresso. No final, esses professores que conheciam a gente
autores de livros que nós estudamos muito, vieram para nós e assim, nos consagraram com abraços, com alegrias, porque tudo aquilo que eles ensinaram a gente estava colocando em colocou em prática. Lembra que eu falei, aí vem a educação, eu ia para a área da educação, e eu estava no espaço do Senac. Logo em seguida, ao fim da especialização, eu fui convidado para participar de um processo seletivo no Senac. Legal, cara. E não era um projeto meu ser docente. E aí foi. A carreira de 20 e poucos anos de docência. Desde esse tempo você entendeu por que eu não parei de estudar? Porque sempre tinha que estar conhecimento nessa cabeça, Exatamente. Conhecimento para poder ensinar. Você sempre ter algo a mais. Entendi. E hoje é interessante, né? Você está dando aula, o aluno está lá no Google para ver se aquilo que você está trazendo é verdadeiro. Existe. É sonho, é fantasia. É que você está contando história. Eu até brinco, né? Entra lá no Google para ver se é verdade que eu estou falando. Perfeito. Usa o instrumento a meu favor. Amém. Legal, Moura. Por isso, essas formações, e a gente não para, a gente faz outros cursos livres também, né? Que agregam a tudo isso daí. Legal. Uma outra coisa, voltando um pouco para o bairro, né? O que você acha, a sua opinião, morando em Osasco? Eu sei que você deve amar a cidade, como você... Você falando, desculpa te cortar, Não tem problema. a frase foi essa: eu amo onde eu moro. Osasco. Legal. Eu amo Osasco. Especificamente, eu amo aqui a região norte de Osasco. Legal. Porque eu sempre vivi desse lado da região norte, mas a gente conhece Osasco de ponta a ponta. Principalmente nós que trabalhamos no esporte. Porque todo campo que você encontra, você sempre tem um amigo meu que chega e fala, professor... Exatamente. E nem é por causa de tantas coisas, é por causa da bola. Por causa da bola. Da bola. Né? Vamos dar uma entradinha na bola. Vai lá. Boa. Como vocês não sabem, né? História minha do Moura, eu conheci o Moura principalmente apitando em Barueri. Eu fui para Barueri no ano de 2000, apitando jogo de bola, né? Eu tinha apresentado para vocês no primeiro programa que eu sou ex-árbitro de futebol, né? Claro que a gente apita um pouquinho ainda, mas não igual antigamente. E o Moura foi um dos caras que treinava, que trabalhava junto com a gente, apitava os jogos. E lá era dividido, na época, ou se apitava ou se bandeirava. E eu e o Moura éramos caras que só apitávamos jogos, nós não bandeirávamos. Sempre no centro. Não é porque nós não temos humildade, é porque eu funcionava assim, igual na federação, né? Tempo do seu Rildo. Exato. Certo? E aí o Moura, excelente árbitro também, apitava primeiras divisões, igual eu, ele apitava até antes de mim, né? Porque ele já tinha um tempinho maior lá. E aí nós nos encontramos nos campos de futebol. Então, sobre isso, Moura, o futebol na sua vida. Eu sei que você vai falar disso com muito carinho, irmão, porque várias vezes na padaria nós choramos juntos. Futebol... Lembrando... Futebol fez parte da nossa vida, legal. Né, Richard? Vamos lá. Bom, eu cresci numa família esportista, né? Meu pai, ele jogou futebol na época do Paulistano. Legal. Meu pai falava assim... Tinha grandes times do Paulistano, apitei vários jogos paulistanos. Meu pai falava assim, eu nasci para jogar futebol na época errada, porque todos os camisa 10 eram 10. Eram bons de bola. Então eu acompanhei meu pai. Concordo com você. Meus tios, todos bons de bola, né? E aí não tem jeito, você está ali próximo, pensando em futebol. Mas eu fui um cara que não era só amigo do futebol. Eu era amigo do basquete, do tênis de mesa, né? Todas as escolas que eu estudei, eu praticava, porque eu tinha uma premissa assim, quando eu vou viajar, eu não tenho futebol, tenho basquete. Aí eu vou jogo entrar basquete. No grupo do basquete. Tenho tênis de mesa, eu vou jogar um tênis de mesa. Tenho vôlei de praia. Eu vou jogar. Então eu cresci pensando assim. Igual eu. Né? Mas o futebol era a empolgação. Do futebol, no futebol, para arbitragem. A gente jogou bola na várzea portuguesa do Rochdale, alguns times de Osasco. Tá. Como eu falei, eu cresci no Rochdale, então eu era muito ligado ao português do Rochdale, ao Estrela d'Alva do Rochdale, ao 13
do Rochdale, né? Todos esses times. É sua casa, né, irmão? Minha casa, exatamente. Então, ali foi fácil. A gente cresce nesse meio esportivo, conhece muita gente, de todos os níveis sociais. Sim. Ali, na hora que você coloca a camisa, Todo mundo é igual. o manto, você tem pessoas de todos os níveis, de todos os credos. Vai jogar com a mesma bola. Essa comunhão é muito boa. Concordo com Ok? você, Moura. Depois que a gente termina Total. o jogo, tem a resenha, Total. cada um segue seu destino. Isso para mim fascinava muito. Perfeito. Pra mim também. Essa foi minha vida. E assim foi. E eu era cara de beira de campo. Terminava o jogo lá no Rochdale, eu descia para Ferbate. Legal. Meu tio jogava na Ferbate. Eu descia Saudosa na Ford. Ferbate. Saudosa. Eu ia para Ford. Então, minha vida era ali, Rochdale, Altino. Rochdale, Altino. Tá? Junto com meus tios, que eram mais velhos do que eu e jogavam bola em Altino. E assim foi. Você viu como o Altino estava muito ligado à minha vida. É porque, gente, A vocês... gente atravessava, nós atravessávamos o Rio Tietê, lembra no quê? Não lembro. Aquela ponte que Isso. flutuava ali, perto do ginásio de esportes Zé Liberati. Com o maior medo. Maior medo. Então, Moura, aí depois você jogou bola e um dia você falou, vou ser árbitro de futebol. Foi um convite para apitar jogos, né? E aí eu fui fazer no sindicato. Fez fazer o curso. de árbitro, fiz o curso na Eu federação. Eu fiz no sindicato. Só que eu fazendo o curso na federação e ao mesmo tempo estudando. E o estágio é no CT da Portuguesa, no Sim. CT do Corinthians, só com a garotada. Quando a gente começou a apitar jogos de segunda divisão, terceira divisão, que não era como essa divisão hoje, né? Paulista. Não, era diferente. Era diferente, né? Na época. E eu ia apitar jogos no interior. A gente tava Eu também fui começando. fazer algumas assistências. Exatamente. Só que, por que eu não caminhei? Eu estava voltado para a educação, estudando, e fui Dando aula. entrando no pós, entrando no mestrado. Dando e aí aula. dando aula. Aí eu optei, vou por aqui. Aquele Vou vai ficar- ser o meu hobby. O futebol. a arbitragem vai ser um hobby. Mas um hobby gostoso. O que eu fazia com a receita que a gente recebia da arbitragem? Legal essa história. Eu colocava numa poupança para minha filha. Quando elas fossem estudo. Eu aplicava, fazia Entendi. investimento lá. Aplicava lá no PG alguma coisa. Tá, Um investimento. tá. Para quando ela estivesse lá no colégio particular ou numa faculdade, ela tinha essa grana, eu tinha como bancar. E tem uma história engraçada, né? Por favor. De um dono de um time de Barueri, apitando ali na aldeia. Legal. Lembrou dessa história? Lembrei, por favor. 2 times pesados, camisas Legal. pesadas de Barueri. Não vou citar o nome Tá bom. aqui, Não mas cita 2 não, times deixa eu falar, pesados. vai. Isso. Na hora do jogo, Câmera, escuta essa aí. determinado momento, eu chamo o capitão do time e falo para ele, orienta o seu volante, porque ele está se excedendo. Apliquei o amarelo para o volante, voltei no capitão. O capitão falou para ele, não estraga meu jogo, o time nós estamos ganhando de 3-2. Parece que você avisa, igual para raio, né? Vai acontecer. Uma entrada desleal, que naquela época não tinha um segundo amarelo. Perfeito. Chamei o garoto, mas ele já estava indo escondendo, para mim não lembrar dele, e chamei o capitão. O capitão falou, não tem o que fazer. Orientado foi. Apliquei o vermelho, e aí ele questionou, tá vendo? O cara vem, não sei de onde, apitar para ganhar 300, tá morrendo de fome. E vocês ficam chamando de professor ainda? E essa foi a história. Tempos depois... Você lembra dessa história? Claro que lembro, claro que lembro. Era um curso Que você estava dando aula. de logística. Eu fui fazer abertura de tecnólogo.
no Senac. E eu vi aquele rapaz escondendo atrás do grupo. Não querendo se mostrar. Não querendo, pensando que, para mim, não conhecê-lo. Mas a gente conhece tanta gente, né? Que talvez eu não ia conhecê-lo mesmo, mas ele se entregou. E na hora da apresentação, ele não se aguentou e falou: eu tenho que pedir desculpa para você. Eu falei: então, você quer falar no meio de todo mundo? Pode falar. Daí ele falou: no jogo tal, eu te xinguei, te ofendi, e você nem suava. Aplicou vermelho, eu fui embora do jogo e falei que você estava passando fome, por isso você estava ganhando trezentinho, R$500 aqui. E hoje? E eu ainda falei: vocês ficam chamando o cara de professor? E hoje eu estou aqui na integração em tecnologia de logística e a abertura. E eu vou ter que chamar você de professor. Porque você é professor. Porque eu sou professor. É uma das histórias que a gente tem. Você deve ter quantas? Moura, Mas, antes da gente voltar para essa entrevista, fica aqui comigo porque vamos para algumas atualizações da nossa cidade no Voz de Osasco. Feirão de emprego para pessoas com deficiências foi sucesso em Osasco, com mais de 600 pré-aprovados. A ação aconteceu durante toda a manhã do dia 26 de julho e reuniu 14 empresas que já fizeram seus processos seletivos para os quase 1.000 candidatos que passaram pelo Portal do Trabalhador à procura de colocação ou recolocação profissional no mercado de trabalho. Jardim Dávila receberá a primeira escola do futuro de Osasco. O prefeito de Osasco, Rogério Lins, anunciou durante reunião do mutirão Amor por Osasco com moradores do Jardim Dávila que a CMIF Alípio da Silva Lavoura será fechada a partir de 2024. O prédio dará lugar à primeira escola do futuro da cidade. Outra unidade está prevista para a Zona Sul. Os alunos serão remanejados para outras unidades próximas, segundo o chefe do executivo. O osasquense vence torneio de Muay Thai. A atleta osasquense de Muay Thai, Bárbara Aranda, contemplada pelo Bolsa Atleta da Prefeitura de Osasco, venceu o War Muay Thai Fight. Bárbara disputou na categoria até 48 quilos e ao longo deste ano ela também obteve conquistas em outras modalidades, como no Jiu-Jitsu. Esse foi mais um boletim do Voz de Osasco. Alô, Richard, tá contigo! Vou falar pra você o seguinte, essa história eu escutei você contando já pra mim uma outra vez e eu fico emocionado porque eu não vou falar o nome de clube também, que isso aí é antiético, né? Para mim é antiético, é deselegante. Mas existem alguns clubes que você também já participou e já foi nesses clubes, que os caras chegavam lá, quando dava confusão, os caras falavam pra gente assim: pega a sua cesta básica quando sair aqui na portaria. Grandes clubes de São Paulo aí, lugares onde tem muita gente rica que pensa que só o dinheiro manda, e nos humilhavam, né? E nós, graças a Deus, ficávamos tristes, porque eu ficava triste, meu coração doía, mas assim, a gente fica bem, né, nós somos seres humanos, né? Você trata de muito problema na cabeça, de comportamento e tal, então dava uma tristeza na gente. Então é um momento desse também que eu também me sensibilizei com você e me sensibilizo cada vez que você conta. A gente troca, né, as histórias, né? O mundo da gente lá na padaria não é só falar de futebol, mas nós falamos de tudo. Mas o que nós mais falamos é de futebol. futebol. E é muito legal, né? Porque eu poderia ter decolado na arbitragem, que não é profissional no Brasil, mas eu optei pela educação, por uma carreira de educador, né? E na área comportamental. E continuar apitando na várzea era uma maneira que eu gostava de viver. Então eu pegava o final de semana, ou alguns dias da semana, à noite, alguns locais já tinham os refletores, né? E a gente era convidado para apitar. Só para... Qual é a sua idade? Hoje, até hoje, amanhã eu faço 59. Mentira. Amanhã? Amanhã eu faço 59. Vou te dar um presente. 59 anos amanhã. Isso. Eu faço 55 em maio, já fico assim, super bem, de saúde, né? Eu vejo que você é um cara muito, assim, acima da média. A gente se cuida, né? Se cuida. Sempre conversa comigo sobre o Richard, fui fazer um exame, fazer tal coisa, fazer uma endoscopia, alguma coisa assim. Você sempre conversa comigo que você é um cara muito, se cuida igual eu também me cuido. Richard, eu tenho uma coisa que eu me cobro. As pessoas que eu gosto, eu oriento. Eu falo, ó, você não precisa acreditar no que eu vou falar, mas vai por aqui, tenta fazer isso. Pessoal,
muita Porque gente cabeça dura, porque né? Você tem a sua linha de vida. Eu não sei como é dentro das quatro paredes da sua casa. Mas quando você está no mundo aqui fora, junto comigo, eu acho que dá para a gente... Opa, vamos tentar ajudar o próximo. Legal. Eu não preciso dar dinheiro para ajudar o Não, próximo. não. Existem várias maneiras. Você já me deu vários conselhos e eu, graças a Deus... Várias orientações. várias- Né? Dentro daquilo eu acredito. tive como conselho, né? Era orientação que ele está falando, mas eu tive como conselho. E sempre eu fui no que o Moura falou e eu sempre me dei bem no que ele falou. Agora, vamos lá. Uma mudança de estação, né? A gente vai surfando aí Outro na nível agora. entrevista, né? Vamos para o nível assim, Osasco, que você já falou que ama, tal, não sei o quê. Como é que você acha que estamos vivendo hoje a segurança? Você quer falar pela Governo. segurança? Governo, segurança, polícia militar, polícia civil, guarda metropolitana, que nós temos bastante agora que deu uma enchida na cidade. Como é que você acha que você está vivendo hoje a sua segurança pessoal com a sua família ali, a sua segurança do dia a dia, nos dias e nas noites Richard, de Osasco? eu, não só em Osasco, mas qualquer lugar que você vai, dependendo do horário, você anda com insegurança. Né? Cada tempo, né, a segurança ela vai aprimorando, né? Como a marginalidade, a criminalidade também vai aprimorando. Perfeito. E nós, seres humanos... escola, né? É escola. Indivíduos, a gente também tem que se atentar e nos proteger, não só pensando na ferramenta segurança pública, na máquina segurança pública. Eu tenho que ajudá-los também. Fazendo as coisas certas. Por exemplo, celular. Sair com o celular na mão, na rua, sabe? Carro, vidros abertos, sabe? Estacionar em qualquer lugar. Então, eu penso assim, não só Osasco, mas de forma geral, São Paulo, a gente Precisa se cuidar. se cuidar. Pensando em segurança, Osasco, eu vejo hoje o investimento na segurança pública em Osasco, pensando em guarda municipal. Perfeito. Tá? Você lê até onde eles podem atuar. Estão atuando com poder de polícia, pelo que eu vejo. Né? Eu vejo assim que tem uma qualidade. Legal. Né? Tem uma relação guarda e polícia militar. Isso é importante, porque as forças devem se comunicar. Onde que eu moro tem problemas. É centro de Osasco. Sim. Eu vou... Altino, nós temos problemas. Sim. É passagem. Todo mundo passa por Sim. Altino. Você sabe disso. Bairro de fuga. Bairro de fuga. Tem saída para as marginais, para as rodovias. Trem, metrô, Você vai para acesso São em qualquer lugar. Exatamente. Então, quantas queixas, reclamações a gente ouve lá, semanalmente? Melhorou? Por exemplo, Altino, para mim, hoje melhorou. Eu Pra não mim vejo também. tanta Para reclamação mim também. daqueles roubos Mesmo de nos motos de grupos finais a de gente semana. tem, não tem. Caiu Pra caramba. muito. Muito. Nós tínhamos um delegado lá, que hoje não está mais lá, que eu não lembro dele, que ele era muito atuante lá no bairro. Sim. Então, pensando em segurança em Osasco, eu acho que dá para melhorar muito mais. Mas o cidadão pode ajudar muito mais também. Também. Um abraçando o outro, um dando de mudado com o outro. Exatamente. Os temas que eu sempre falo nas entrevistas, né, que para mim são os temas mais importantes nessa área de pública, né? Eu também fico muito preocupado assim com a saúde. O que você poderia falar para mim sobre saúde? Eu não sei, que nem os outros entrevistados vieram, tinham convênios médicos, né? Eu também tenho convênio médico, mas você sabe de algumas situações, né? De repente você tem uma empregada, você tem empregada. A empregada não tem um convênio, então ela te fala. Então vou imaginar, eu tenho convênio, mas eu estou ali do lado do pronto-socorro do bairro. Sim. Onde que eu vou primeiro? No pronto-socorro do bairro. Tá cheio. Mas tem a estrutura lá. Sim. Depois, eu faço isso. Eu entendi. Eu faço Eu isso. entendi. Depois que eu tenho o primeiro feedback ali do médico, do clínico que me atendeu, do especialista, aí eu vou para o meu plano de saúde. Eu já vou com uma ideia. Sim. Tá? Em 2019, meu pai ficou internado no pronto-socorro do Rochidale. Ele sempre morou lá. Sim. Ficou internado mesmo, ele ficou 15 dias.
Até uma hora que fala, não, temos que levar ele para o hospital. Levaram no Hospital Central de Osasco. Correto? Sim. O Celso Gigro. Sim. Ficou lá. Foi bem tratado. Não tenho o que reclamar, nada. Isso, eu brincava com algumas pessoas. Eu não posso, falava assim, eu não posso reclamar, porque O tratamento... tudo que ele precisou, teve. Legal. Bom ouvir isso. Ele teve tudo isso. Tá? Em 2020, logo após a pandemia, final de 22, meu irmão do meio foi internar, ele foi socorrido no PS do Pestana, de saúde mental, porque meu irmão tinha um problema de saúde mental. O meu também morreu disso. E dali ele também foi para o Celso Gigno. Chegou lá já em estado grave e tal. Faleceu, teve óbito lá. E vou contar para você. Também não tenho que reclamar do atendimento. Então, para mim, Moura. a máquina funcionou. Tá ok? Para mim Reclamação vai ter. Reclamação vai ter em todas as instâncias. Sim. Eu só tive um problema de ordem de comunicação, né, quando eu precisava colocar meu pai numa casa, porque ele morava sozinho, para a cuidadora. E para transferir ele, que ele não poderia sair, não poderia ir no carro particular, pela condição física dele, precisava ir de ambulância, eu só tive um problema no hospital que não queriam fazer esse translado, porque a casa onde meu pai ia ficar era divisa de Osasco, era lá na Vila Piauí. Perfeito, conheço. Antiga Danone ali, Sim, do lado. Sim. Você sabe como eu consegui a ambulância de Osasco? Não. Quem tem amigo não morre pagão. Legal. Futebol, um assessor do atual prefeito, eu falei, nunca pedi ajuda para ninguém politicamente, mas nesse dia eu precisava. Ele ligou para alguém da área da saúde, que ligou para a assistente social do hospital. Em 2 minutos teve uma ambulância para levar meu pai até essa casa de repouso, onde que ele ia morar até o último dia da vida dele. Certo. Então, assim, por isso que eu vou repetir. Para mim, Moura. funcionou. Funcionou. Moura, a sua área agora de atuação, né? Então, vou fazer uma pergunta. Educação. Cidade de Osasco. Não sei se você deve ter aí algum feedback, alguma coisa assim sobre a educação, colégios, como é que está a educação em Osasco. Educação geral também no país, você pode falar, geral, né? Porque você geral. pode falar do Brasil inteiro que vai... De forma geral, a educação é a base de tudo, né? Eu vejo, por exemplo, se eu pensar nas escolas municipais, eu vejo o apoio que o município dá para as famílias da periferia, de baixa renda, né? Eu sou cara detalhista, eu observo o uniforme das criançadas, Sim, sábado fico olhando o estávamos lá, tênisinho, fico olhando o agasalho, eu falo, qualidade a bolsa. boa, né? Exatamente, Legal, eu fico observando isso. Graças a Deus, minhas filhas estudaram escola pública, uma estudou na Veliara, outra estudou no José Liberati, aqui no centro. Todas tiveram como educação, se você for pensar assim, a escola, a parede está rabiscada. Meu, qual escola não está assim? O Senac não tem um risco na parede. Não. Entendeu? Mas as escolas dos bairros, você vê que tem um desgaste aí. Lembra que eu falei novamente? A culpa é nossa. Sim. Os munícipes que moramos no entorno. A gente poderia participar mais. Com certeza. Dessa manutenção, não só cobrar. Eu pago imposto, tudo bem, mas participa das reuniões. Vai lá, dá ideia, Legal. mostra a sua cara. E eu participo. Todas as reuniões das minhas 3 filhas, parece mentira, eu fui em todas as reuniões de pais. Legal. Porque eu sempre gostei, tá ok? Legal. De ir nas reuniões. Saía do meu trabalho, Isso é difícil, Moura. negociava com meus gestores e fazia esse deslocamento. E assim, eu sempre agi dessa forma. Então, se eu for falar da educação, para mim é uma educação de um nível
adequado, mas ele pode ser melhor. Tudo pode ser melhor. Pode ser melhor. Educação sempre cabe investimento. Legal. Quando eu vejo as propagandas hoje, vai ser tanto da fatia de bilhões para a educação, eu fico triste. Porque você sabe Uma que alçada precisa mais. diferente, aí maior do que o do município. Sim. Você entendeu? Eu falo, caramba, estou mandando mais o dobro para essa área, onde tem grandes empresários que podem ajudar a investir e pouco Tão para pouco para a educação. Entendeu? Então, para mim, cabe mais investir. Eu acho um pouquinho sempre a mais. R$1 a mais se investe, tem um retorno muito grande. Só para você saber, a primeira entrevista eu fiz com o seu Jorge Camalaquian, a segunda entrevista eu fiz, aí falamos sobre outros assuntos, né? O Jorge quase não falou de política. No segundo capítulo nós tivemos o Samuel Sanches, Sim, que falou, conheço. um expert em política, né? 3 mandatos pela cidade, ajudou a eleger o Ross, tá uma história muito legal. E hoje eu vim, realmente, eu queria uma pessoa diferente para... Agora nós vamos começar, acho que os comerciantes do bairro também vão ser convidados para estar vindo. Infelizmente não é todo mundo que aceita o convite, né? A gente convida, mas algumas pessoas dizem que não. Graças a Deus, os 3 que eu convidei estiveram aqui. Então, hoje, a gente quase não falou de política, mas eu deixo aberto para você, se você quiser ou se sentir à vontade para a gente finalizar. Você falou de todas as áreas aí, legal, dá para melhorar, mas está contente, mas dá para melhorar. Mas principal, o munícipe tem que participar. Exatamente. Agora eu Não quero dá saber só para cobrar. Ótimo. Eu quero saber de você o seguinte, o Moura, cidadão, hoje, politicamente falando, prefeito Rogério Lins, um abraço aí, prefeito, Deus te abençoe, gosto muito de você, né? Gerson Pessoa também. Conheci o Rogério Ruim, achando que era boleiro, Não, quando era um funcionário da prefeitura, naqueles campeonatos da prefeitura. Lembra quando a gente apitava lá aqueles campeonatos no Vila Holanda? Eu sei. Molecão, Ruim de bola, não ruim sabia de nem bola. usar o calção, rapaz. Não, e aí o que acontece? Brincadeiras à parte. Brincadeiras à parte. Vamos lá. Prefeitos, Câmara Municipal, para a gente dar uma finalizada aí. Você acha que o poder público está atuante? Os vereadores, a prefeitura, o prefeito, agora temos deputado aí, graças a Deus, deputado muito participa muito da nossa cidade, que é o Gerson. Queria saber de você, se você quiser falar um pouquinho sobre isso, eu agradeço. Você sabe minha posição em relação à política, né? Sim. Tem que participar da política. A política está dentro da família, está dentro de casa, Sim, está no falamos sobre trabalho. Falamos sobre isso. Está no município, está no estado, está na Perfeito. federação. Perfeito. Né? E é internacional. Então, quem não participa da política está perdendo. Porque tem muito amigo meu que fala assim, eu não gosto de política. Não, eu também não gosto, mas eu tenho que participar. Como eu vou questionar algo Que eu não participei. que eu não participei? Não votei. Como eu vou falar mal de um vereador? Como eu vou falar, não só mal, mas Ou falar bem do político, do administrador do município? Se eu não participo. Se eu não participo, se eu não leio, se eu não faço busca de informações, Vou buscar. Isso, perfeito. como eu posso chegar para ele, para um grupo que é oposição ou é a situação e discutir, dar ideias? Então, assim, a política eu sou assim, como eu falei, eu gosto de observar, eu sempre me posicionei para você como eu penso a política, dessa forma, eu estou sempre aqui, mas eu estou lá também. Sim. Não visto a camisa para dizer eu sou A, sou B ou C, mas eu vou participar, eu participo. E eu vejo que com essa mudança atual, né, na política, número de candidatos... Isso, que vai ter uma mudança. A mudança Exatamente. na legislação, né, 800 eleitoral. e pouco, vai cair para 300 e pouco, Exatamente. 400, isso. Organiza mais, não só a verba, mas a estrutura enquanto pessoas que vão brigar, discutir, conquistar, Buscar. convencer Sim. o munícipe para votar nele. Legal. Eu acho que isso é democracia. Sim. Isso é democracia. E a democracia, para mim, enquanto uma pessoa do município, eu vejo que Osasco está no meio de tudo, né? O pessoal de São Paulo vem fazer compra em Osasco. Sim. O pessoal
das pontes Itapevi, Cotia, vem fazer compra em Osasco. Osasco virou uma... O campeonato de Osasco é um dos mais disputados da região, porque todo mundo vem de outras cidades para Osasco. Osasco hoje é área de comércio, de serviços. Sim. Né? Nós não temos mais as indústrias. Não. E a nossa receita é maior do que quando nós tínhamos indústrias. Sim. O que eu acho que... Segundo maior PIB do estado. Exatamente. O que a gente precisa melhorar em Osasco são nossas vias públicas. Sim. Os acessos. Tá dando uma melhoradinha ali, Nós mas tem outras somos coisas. dependentes ainda da CCR, Sim, que cuida das nossas Das rodovias, entradas sim. aqui do município. perfeito. Tanto do lado da Raposa, quanto do lado da Castelo. Castelo Branco. Ok? Então, eu Perfeito. acho que a gente, no meio de... Pensando em transporte, a gente pode melhorar muito, politicamente dizendo. Legal. Tá ok? E depende da gente, do município, Da participação. individualmente, no coletivo, para trazer ideias. Eu Ajudar os nossos governantes. Eu sempre falo disso, né, amor? Eu quero até finalizar aqui a nossa entrevista, né? Assim, tem uma frase que não é minha frase, mas ela diz mais ou menos assim: juntos somos muito mais fortes. Né? Nós temos alguns grupos aí sobre campanha, sobre pedir alguma coisa, pedir ajuda. Quando a gente se junta, a gente é muito mais forte. Então, isso que você falou, realmente, a participação do munícipe é muito, muito importante para que tudo corra bem e aí se alcance a notoriedade do que a gente precisa. Como tá aqui, ó, Fala Altino. Sim. Fala Altino, Fala Novo Osasco, Fala Piracast ontem, Exatamente. Pira Podcast e tal. Todo Fala mundo vai- Veloso, Isso, Fala todo mundo, Conceição. Fala Osasco, fala. Todo mundo fala. Pode vir falar. Exatamente. Pode vir Vem falar. Eu creio que os nossos governantes vão gostar de ouvir Legal. e vão ajudá-los com ideias. Eles têm assessores? Têm, mas o maior assessor dos nossos políticos são todos os municípios Que votaram. que votaram. Ótimo. Moura, vou chegar aqui nos finalmente aqui, então, já me despedindo, quero mandar um grande abraço aí pro meu presidente aí, o Tom, do Projeto Tom de Presidente Altino, da onde eu trabalho, lá que eu fiz estágio no campo da Ford, o administrador Ale Fantasia aí, um grande abraço, os professores Noé, Zap, o Gilmar, Só fera, hein? ex-Palmeiras, só fera. O Beto e o Betinho, né? Irmão do Buiú, o outro Ale, que é ali da parte do Areião, e o Valdo. Um grande abraço para vocês aí, Projeto Tom. Deus abençoe de verdade. E agradecer realmente, Moura, você, como todos que vieram aqui, eu guardo muito no meu coração que vocês me dão aulas. E eu estou cada dia mais aprendendo e vou ficar um pouquinho mais craque, como eu era craque no apito, que você sabe disso. Era bom, era bom. Muito bom mesmo. Você também, um cara, não é puxando o saco não, Era mas um bom. cara que sempre conseguiu administrar uma partida. Que dia você falou para mim, Richard, um cara que administra a partida igual você é muito difícil, né? E eu também fui recíproco no mesmo pensamento. E vou ficar bom nisso, vou ficar bom aí me formando em educação física, mesmo com a idade, não tem tempo para estudar, gente. Estudem. Falo todos os dias para meus alunos, estudem. E foi bom hoje receber a aula desse... Qual foi a primeira pergunta que eu fiz para você hoje? Richard, e a faculdade continua fazendo? Eu falei, estou fazendo e falta 1 ano e meio, passei para o 6º período e vai acabar, eu vou pegar meu CREF, em nome de Jesus e tudo mais. Ao contrário, não vai acabar, tá Educação. só começando, amigo. Porque tem que estudar mais, estudar. Moura, muito bom, de verdade, um grande educador, né, um professor de verdade, aí, um mestre, e eu quero agradecer demais essa sua presença aí no programa, que veio aí para enriquecer um pouquinho mais aí o nosso Fala Altino, porque eu digo para vocês, pessoal, isso aqui não é meu, isso aqui é de todos vocês, não só moradores de Altino, como o Moura falou, vai vir Piratininho que veio ontem, vai vir Veloso, vai vir Bonança, e vai vir Osasco inteiro aqui para falar. Então, a boca, vocês têm que soltar a boca mesmo, meter a boca, reclamar, aplaudir quando tinha que aplaudir. E para mim, hoje, aplausos por Moura. Estamos juntos. Muito, sempre. muito Precisou. obrigado. Pode ficar à vontade no microfone para as despedidas. Que Deus abençoe você, sua família, suas filhas, imensamente, com muita saúde, muito carinho, e que sejam muitas alegrias de verdade na sua vida. Eu só quero agradecer o convite que você fez. E a primeira vez eu realmente não pude Não comparecer. tem problema nenhum.
Os meus meninos estão aqui. E o meu agradecimento é assim, quem está por trás de tudo isso, eu creio que percebe que dá para ouvir. A comunicação é tudo, né? Entendi. Não importa o nível social da pessoa, não importa o currículo da pessoa. A comunicação é tudo. A comunicação é tudo. Boa Ouçam, filtrem positivamente tudo aquilo que falarem aqui nessa mesa, nessa bancada. E vocês vão conseguir entender o que realmente essa população desse município precisa. Não é o que quer, é o que precisamos mesmo para o município. Legal. Eu agradeço de coração. Eu não ia recusar o seu convite. Eu vou falar um negócio para você. Toda vez que eu vou falar para 30, 40, 60, 100 pessoas, é sempre um frio na barriga. Tá. Tá? Aqui é a mesma coisa. Legal. E quando você não sentir frio na barriga, amigo, Você morreu. você perdeu qualidade. A essência. A essência. Legal. Tá bom? Sou grato. Obrigado. Namastê. Deus abençoe. Deus a abençoe. todos nós. Abraço. Valeu. Tchau, gente. Abraço.